E a gente precisa ter noção o que esse capítulo está dizendo. Abra comigo aí, por favor, as luzes. Capítulo 58. Diz assim: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um homem se humilhe, incline a cabeça como um junco, e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper o jugo? Não é partilhar comida com os famintos, abrigar o povo desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o próximo? Aí sim, a luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a cura, e a sua retidão irá adiantar diante de você. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: eu estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Versículo 12. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, e honroso o dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir os seus próprios caminhos, e de fazer o que bem quiser, e de falar as suas futilidades, então você verá o Senhor e a sua alegria, e o Senhor fará a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Baixe sua cabeça. Querido Jesus, nós estamos diante da tua palavra, e somente o teu Espírito Santo pode fazer com que essa palavra permeie os nossos corações e as nossas mentes. Ajude-nos, Pai, para que possamos ouvir atentamente aquilo que o Senhor tem a nos falar hoje. Não deixe, Pai, que o nosso coração duro permaneça duro. Não deixe que com a nossa mente cauterizada permaneça assim. Ajude-nos, Pai, a abrir a nossa mente para que recebamos a Tua palavra e o Teu direcionamento. Ajude-nos, Pai, a ouvir a Tua voz. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo convença os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que nós acabamos de ler aqui é exatamente aquilo que é contrário ao que Deus desejava para o povo de Israel. Nós vimos que Deus chama um povo para viver de determinada forma. Nós vimos que Deus separa um povo para que esse povo viva de determinada maneira.
que seja diferente de outros povos, que prepare o caminho para que Jesus chegue. Mas esse povo vive exatamente desse jeito, e Deus levanta um profeta dele para dizer a esse povo: olha, vocês estão vivendo de uma forma que não é a forma que eu gostaria que vocês vivessem. Vocês estão vivendo, querendo me chamar a atenção, vocês estão fazendo jejum em alto e bom som, vocês estão divulgando para o mundo que vocês estão fazendo o jejum, mas quem pratica essas coisas são os ímpios, eles que querem chamar a atenção de Deus, querendo uma resposta. Vocês são o meu povo, por que é que vocês estão agindo assim? Por que é que vocês estão querendo fazer um jejum espalhafatoso para que todo mundo veja? Por acaso é isso que eu gostaria que vocês fizessem? Não é, ao contrário, praticar a justiça, andar em fidelidade e praticar a misericórdia? O Senhor começa a pontuar isso através do seu profeta Isaías, e o povo de Israel começa a ouvir a voz e reconhece que aquilo que Deus tinha chamado para eles serem, para eles fazerem, eles estão andando na contramão. O Senhor então começa a alertar esse povo a partir do profeta de Isaías, e Isaías começa a clamar em alto bom som para esse povo: vocês não estão andando segundo os preceitos do Senhor. O sábado para vocês, inclusive, virou um dia que vocês fazem o que quiser. Isaías vira para o povo de Israel e fala assim: vocês perverteram o sábado do Senhor. Vocês adulteraram o dia que o Senhor separou para que vocês dedicassem a Ele. Isaías vira para o povo de Israel e fala assim: vocês estão vivendo de forma que parece que vocês se esqueceram diante de quem vocês estão. Parece que vocês se esqueceram de quem é o próprio Deus de Israel. Vocês têm uma identidade de viver no mundo e também têm uma missão para viver no mundo. Vocês se esqueceram que vocês são santos como identidade e se esqueceram também que vocês têm uma missão no mundo. A missão é andar em fidelidade, praticar misericórdia e viver em justiça. Vocês se esqueceram disso. Isaías está clamando em alto bom som, gritando com uma voz profética: ei, povo de Israel, vocês se esqueceram o que Deus falou? Vocês deixaram de lado tudo aquilo que era para viver? Vocês estão fazendo o que da vida? Vocês se esqueceram do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Vocês abandonaram o quarteto fantástico, o quarteto de vulnerabilidade. Vocês deixaram de lado aqueles que precisam ser cuidados pelo Senhor. Eu estou me preocupando com o povo e vocês são o meu povo. Façam isso no mundo, mas vocês agora estão fazendo jejum em alto bom som, mas vocês se esqueceram de fazer o que eu pedi para fazer. Vocês adulteraram o jejum e estão adulterando o sábado. Vocês não guardam o dia do Senhor. Essa mensagem é um turbilhão de informações. Quando a gente olha que Deus está em missão, e que Ele cria as coisas perfeitas, e que há queda, e as coisas estão indo mal, mas que Deus começa um processo de redenção, e para que esse processo de redenção aconteça, Deus seleciona um povo, mas esse povo não vive conforme a missão do próprio Deus. Eles se esqueceram da missão que tinha. Eles abandonaram aquilo que tinha diante dos próprios olhos. Eles se esqueceram das falas, do chamado de Deus, das profecias a Abraão. Se esqueceram daquilo que Deus falou a Jacó. Se esqueceram daquilo que já tinha sido falado para todos eles. Esse povo estava andando da forma que eles queriam. Eles simplesmente se esqueceram tanto daquilo que era a sua identidade, quanto daquilo que era a sua própria missão. Eles se esqueceram que eram chamados para andar em santidade. E se esqueceram da missão que eles tinham no mundo de cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro e do pobre. O quarteto fantástico já não existia. O quarteto de vulnerabilidade já tinha sido abandonado. O que eles tinham era um alto nível de religiosidade. Um alto nível de religiosidade a ponto de clamar para todo mundo que estava em jejum. No dia do Senhor, eles faziam o que vinha à mente deles. Não mais existia um dia para o Senhor. Existia um dia para eles. E eles faziam o que eles queriam. Meus irmãos, quando a gente se defronta com esse texto, quando a gente se relaciona com esse texto, a gente precisa ficar muito atento com o chamado do Senhor para nós. Mas antes de seguir, eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês. Quando eu mostrei a história da redenção, quando eu mostrei a história da salvação dos homens, a história da renovação de toda a criação de Deus, eu não falei 2 pontos principais. Olhem aqui comigo. Criação, queda, redenção. Jesus vem para a nossa história.
E ao chegar na nossa história, a partir desse povo, mesmo que o povo não fosse fiel ao Senhor, Deus resolveu ser fiel com o seu povo. Mesmo que o povo andasse da forma que eles quisessem, Deus ainda assim foi fiel com a sua geração de homens e filhos. Deus, ainda que esse povo tivesse pecado, tivesse andado da forma que quisesse, o Senhor continuou sendo fiel à sua criação e aos seus filhos. Jesus vem para a nossa história. Jesus, há 2016 anos atrás, entra na nossa história, se encarna, sai do ambiente de glória e vem para o meio dos humanos, os humanos pecadores, aqueles que escolheram viver a parte de Deus, longe de Deus, a sua própria forma. Só que algo na história vai acontecer. Jesus começa um processo de redenção, que tem dois aspectos. Esse processo já começou e a gente já pode usufruir desse processo de redenção, mas ele ainda não acabou. Isso só vai acontecer quando houver a consumação. A gente fica numa agonia, num impasse, numa angústia. Tony, se Jesus veio para a nossa história, por que ainda há tanta maldade? Por que a gente abre o jornal e ainda está desse jeito? Porque há um dia específico que o Senhor vai fazer de vez a consumação final. E todas as coisas não vai mais ter as consequências da queda. O mal não vai mais pegar o nosso coração. O mal não vai mais chegar à nossa mente. O mal não vai mais chegar às nossas portas. O Senhor vai transformar a história e tudo vai se fazer novo, muito mais do que era lá na criação. Ele vai fazer todas as coisas novas. Só que algo acontece, o Senhor chama um povo específico e Ele conta uma história na Bíblia. Ao chamar esse povo específico, em Gênesis 1, 2, a gente olha Deus criando toda a criação bela e perfeita. Em Gênesis 3 a gente vê a queda. De Gênesis 3 até Apocalipse a gente vê, embora até Apocalipse pode falar de várias partes, coisas que têm a ver com a criação, queda e redenção, de Gênesis 3 até Apocalipse a gente vê Deus agindo na história do homem para salvar os homens. A Bíblia conta essa história. Vá até Apocalipse e você vai ver que ali há um novo céu, uma nova terra, uma nova história vai começar para aqueles que estão em Jesus. Aqueles que confessam a fé em Jesus, que diz que Jesus é o Salvador da vida deles, vai passar a eternidade com Deus. A consumação diz para a gente que quem está em Jesus não vai passar a eternidade longe de Deus. Aqueles que se apegarem e confessarem com a sua boca que creem em Jesus, vão passar a eternidade com Deus. Aqueles que não dizerem isso, vai passar a eternidade longe de Deus. Meus irmãos, o que eu estou falando é o seguinte: aqueles que confessam a fé em Jesus, não só aceitam Jesus como Salvador da sua própria vida, mas aceitam Jesus também como Senhor da sua própria vida. Ele é Salvador sim, mas Ele também é Senhor. Se Ele é Senhor, eu não posso ser mais Senhor. Se eu era Senhor da minha vida antes, ao passo que eu confesso a fé em Jesus, Jesus é o meu Senhor, não mais eu não faço mais o que eu quero. Quem fez o que queria é Adão, e ele trouxe isso para a nossa geração. A gente faz isso constantemente, mas o Senhor é tão gracioso que enviou Jesus para a nossa história. Só que Deus, no processo de redenção, escolhe Israel. E a gente acabou de ver aqui no capítulo 58 que Israel praticou aquilo que em momentos era fiel ao Senhor, em outros momentos deixava e se afastava de Deus, em alguns momentos caminhava com o Senhor, em outros momentos se afastava de Deus, em alguns momentos amava o Senhor sobre todas as coisas, em outros momentos adorava qualquer outro Deus a não ser o Senhor de Israel. O povo de Israel, o povo de Deus, vivia de qualquer forma. E aí Deus, através de Jesus, chama um outro povo, que é a igreja. Somos nós. O Senhor fala assim, agora, e Paulo dizendo isso em Romanos, agora, em Gálatas, em Efésios também, os livros das cartas paulinas, Paulo diz para a gente assim, olha, o mistério que estava na cruz é que a partir da cruz não há mais diferença entre Israel e gentio, entre judeu e gentio, todos nós estamos enxertados na videira verdadeira que é o próprio Cristo. A cruz revela que todos os povos fazem parte da redenção do Senhor. O Senhor, então, por meio do seu Filho, traz a salvação a todos os homens. Traz a salvação a todos aqueles que aceitam e que confessam a Jesus como o Salvador da vida deles. O Senhor, através do Espírito Santo dele, intervém em nossos corações e nós acreditamos e confiamos no Senhor e no Filho de Deus.
Algo impressionante está acontecendo na história. E o Senhor chama Israel, mas na sequência e depois de Jesus, o Senhor chama a igreja. Chama cada um de nós. A cada um de nós. Se você está aqui hoje, se você faz parte, se você já um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, você faz parte da igreja do Senhor. E por fazer parte da igreja do Senhor, agora você não só viverá a luz da eternidade, já vivendo a luz do reino de Deus, como essa forma de viver, esse estilo de viver, vai revelar Deus ao mundo. Aquilo que era responsabilidade de Israel, passa a ser responsabilidade da igreja. O Senhor chama cada um de nós a vivermos testemunhando o Evangelho. Se antes o povo de Israel tinha uma responsabilidade de trazer Jesus ao mundo, nós temos a responsabilidade de levar Jesus ao mundo. Se antes o povo de Israel tinha a responsabilidade de viver como povo de Deus no mundo, hoje a igreja do Senhor, todos nós, temos a responsabilidade de vivermos à luz da imitação do Filho de Deus, o próprio Jesus. Então, como é isso? A igreja de Cristo é chamada para um novo estilo de vida. Mas qual o estilo de vida? Tony, como é que os cristãos deveriam viver? Como é que à luz da Bíblia a gente pode viver como cristãos que fazem a diferença? Que vive realmente como povo de Deus? E a gente precisa pensar em algumas coisas. E o primeiro ponto que a gente precisa pensar é que não só a gente tem um estilo de vida, mas a gente precisa necessariamente viver buscando a justiça. A justiça precisa estar no nosso radar. A justiça precisa estar como um alvo da nossa vida. A justiça, como povo de Deus, precisa ter como norte. O norte para o cristão é praticar e buscar a justiça. Tony, o que quer dizer buscar a justiça? Simples. Quer dizer lutar contra toda injustiça, pôr em liberdade os oprimidos, buscar acabar com toda opressão, eliminar o dedo acusador e eliminar a falsidade do falar. Isso é o que a gente acabou de ler. Isso é exatamente o que o profeta Isaías falou ao povo de Israel. Vocês se esqueceram de buscar a fidelidade. Vocês se esqueceram que vocês precisam continuamente lutar contra toda injustiça. Povo, vocês precisam lutar contra a injustiça. Povo de Deus, vocês precisam libertar os oprimidos, vocês precisam acabar com a opressão, vocês precisam eliminar o dedo acusador. Agora não é mais povo, agora é pessoa que faz parte do reino de Deus, pessoa que faz parte do corpo de Cristo. Vocês precisam deixar e abandonar o dedo acusador. Vocês também precisam calar os seus lábios diante da falsidade. Vocês precisam abandonar aquelas palavras que trazem morte a outras pessoas. Vocês precisam parar de proferir palavras que acusem, que maldizem, que atacam o outro. Vocês não estão vivendo como o povo de Deus. Gente, o Senhor está falando conosco. A palavra de Deus está falando com cada um de nós e eu estou dentro desse povo. Escrevendo essa mensagem, hoje finalizando, eu chorava diante do Senhor e falei: Deus, eu ainda não vivo isso aqui. O Senhor precisa mudar o meu coração. O Senhor precisa mudar a minha mente. Porque se o Senhor está me chamando como um povo seu, eu preciso andar em justiça. Eu preciso buscar a justiça. Eu não posso viver de qualquer forma. Eu tenho uma identidade e eu preciso andar dessa forma. A segunda coisa que a gente precisa se lembrar é que o Senhor nos chama a praticar a misericórdia. O que é praticar a misericórdia? Praticar a misericórdia é partilhar a comida com o faminto. Agora, embora a gente faça parte de um corpo, o Senhor está nos lembrando que o que a gente precisa fazer tem a ver com cada um pessoalmente. O Senhor está chamando a gente para fazer isso como um povo, mas Ele também está chamando a gente para fazer isso de forma individual. O Senhor está nos chamando para partilhar comida com o faminto, para abrigar o pobre, para vestir o nu, para ajudar o próximo, com renúncia própria a beneficiar os famintos, satisfazer os desejos dos aflitos. Isso é andar em misericórdia. Isso é praticar a misericórdia. Enquanto houverem pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros, o Senhor nos chama para viver como povo de Deus. Enquanto tivermos uma cidade que a gente ande de qualquer forma, em que há injustiça no nosso governo, há injustiça entre os políticos, há injustiça entre os empresários, há injustiça entre as pessoas, o Senhor chama o seu povo para viver de forma diferente desse povo.
O Senhor chama a sua igreja para viver diferente dessa realidade. Se há políticos injustos, se há pessoas injustas, o Senhor chama a sua igreja para viver de forma diferente. O Senhor está nos chamando para isso. Para também vivermos uma vida dentro da misericórdia e praticando a misericórdia. Mas não para aí, o Senhor também nos chama a andar em fidelidade. E o que é andar em fidelidade? É simples. Não profanar o dia do Senhor. Tony, no contexto de Israel era o sábado. No contexto cristão é o domingo. E o que aquele povo estava fazendo, eles faziam o que eles queriam no dia do Senhor. Deixa eu explicar um pouquinho o que quer dizer o sábado ou o dia do Senhor para um judeu. Fora aqueles que são moralistas, aqueles que praticam porque eles querem, só por causa da lei, tem aqueles que tiram o sábado para não só se alegrar com o Senhor, mas também para que aquele dia represente todos os outros dias da semana. Então ele vive a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, à luz do sábado. Sábado é o dia específico para que ele aprenda a viver como é que vai ser os outros dias. E nós nos esquecemos disso. Aquele povo começaram a fazer o que eles desejavam no dia de sábado, no dia do Senhor. Eu acho que a nossa geração deixou de fazer, ou melhor, continua fazendo exatamente como esse povo. Faz o que quiser do dia do Senhor. A gente não vive mais à luz do domingo cristão. A gente não vive mais à luz da consciência cristã de nos prepararmos para uma vida em fidelidade. O sábado ou o dia do Senhor mal influencia a nossa vida no próprio domingo. Quanto mais na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Há uma questão aqui de fidelidade, e o Senhor chama o seu povo para viver assim. Não fazer o que bem quiser em seu santo dia. Honrar o dia do Senhor. Deixar de seguir o seu próprio caminho. Porque o povo de Deus vive à luz de Deus, não à luz da própria consciência. O povo de Deus vive a maneira de Deus, não a maneira do filósofo, não a maneira da religião, não a maneira de um grupo religioso. O Senhor chama um povo para viver a maneira dele. O Senhor está nos chamando para viver a maneira dele. Não só isso, a gente precisa deixar de fazer o que a gente bem quiser e de também falar futilidades. Todos os pontos que eu falei aqui, eu tirei desse texto que a gente acabou de ler. Esse é um chamado de Deus a partir do profeta Isaías para o povo de Israel. Mas esse também é um chamado de Deus para a igreja de Jesus no século 21. Esse capítulo é um chamado de Deus para a gente. Esse é um desafio do Senhor para a igreja Comunidade de Atos. Esse é um desafio do Senhor para cada um que se confessa ser cristão. O Senhor está nos chamando para andarmos em justiça, praticarmos justiça, para praticarmos a misericórdia e para andarmos em fidelidade. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor não vai deixar de nos chamar assim. E enquanto nós não vivermos à luz das Escrituras, dessa maneira que o Senhor nos chamou, a gente vai repetir os atos que Israel fez. A gente não vai viver de forma distinta do povo que vive nessa geração. Essa geração, a gente abre o jornal e vê o quanto eles estão corruptos, o quanto eles estão agindo em injustiça, o quanto eles roubam para si mesmos enquanto tem pessoas morrendo, porque eles estão tirando dinheiro público. Enquanto nós não vivermos em fidelidade ao Senhor, praticando a misericórdia e buscando a justiça, a gente não vai viver como um povo distinto desse jornal que a gente lê. O Senhor está nos chamando para isso. O Senhor está nos chamando para vivermos centrados no Evangelho. O Senhor está nos chamando para vivermos para a glória de Deus. O Senhor está nos chamando para termos uma vida que distingue daqueles que não confessam a fé em Jesus. O Senhor está nos chamando para termos uma vida de piedade e busca diante do Senhor. Agora, existem alguns benefícios para aqueles que viverem assim. Existem benefícios que são muito maiores do que qualquer coisa que você possa ter nessa terra. Os benefícios são esses, a gente leu aqui nesse verso. Eu só os reuni, eu só os reagrupei. E o primeiro deles é: surgirá a cura. Se vocês andarem em fidelidade, se vocês buscarem a misericórdia, buscarem a justiça, vocês serão curados do velho homem.
O velho homem não mais vai existir dentro de vocês. E embora ele exista dentro de vocês, ele não mais vai ser o Senhor das nossas vidas. Mas o Senhor vai nos curar. A segunda coisa é que a glória do Senhor estará presente entre o povo dele. É muito possível que o povo de Deus não veja mais a glória de Deus porque eles decidiram andar da maneira que eles querem, não mais a maneira que o Senhor pediu para eles viverem. Mas o mais interessante é que Ele mesmo estará presente entre o seu povo. Quando esse povo de Deus, a igreja do Senhor, andar em fidelidade, Ele mesmo estará presente entre o seu povo. Não só isso, o Senhor os guiará constantemente. Não só isso, satisfará os desejos, fortalecerá os ossos, será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Essas são as promessas daqueles que andam segundo a justiça, a misericórdia e a fidelidade do Senhor. Essa é a promessa de Deus para aqueles que praticam essas coisas. Terá uma alegria no Senhor e, sobretudo, terá a herança de Jacó. A herança de Jacó é simples. A herança de Jacó é tudo aquilo que o Senhor prometeu na história de Israel. O Senhor prometeu que viria o Salvador e virá o Salvador. E veio o Salvador. O Senhor disse que aquele Salvador iria fazer com que toda a nação fosse restaurada, com que todos os povos fossem restaurados, com que a criação de Deus fosse restaurada. E chegará um dia que as dores irão acabar, que o Senhor irá chamar os seus para próximo de si e passará a eternidade com o seu povo. Essa promessa de Israel, essa promessa ao povo de Israel também se estende a nós. O Jesus já veio, já cumpriu boa parte das promessas do Antigo Testamento, mas ainda há aqueles aspectos que vão acontecer, e nós fazemos parte desse povo. Só que, meus irmãos, diante dessa realidade, a gente precisa fazer a seguinte afirmação: Jesus e o Evangelho é o único meio para a fidelidade. Deixa eu ser muito sincero com vocês agora. Quando eu estava terminando essa mensagem, me veio à mente a seguinte situação. Tony, algumas pessoas, ou até mesmo você, eu mesmo, pode olhar para essa lista de coisas que estão relatadas aqui no capítulo 18 e dizer que já cumpriu algumas delas, que cumpre algumas delas, que anda segundo esses preceitos do Senhor, que anda segundo esses mandamentos do Senhor. O que eu vou falar agora não é para esse grupo, tudo bem? Se você se entende como fiel ao Senhor, não é a você que eu estou falando agora. Eu estou falando de pessoas como a mim. Pessoas que de fato reconhecem que estão longe da perspectiva que o Senhor nos chama. Deixa eu falar primeiro a um grupo específico. A promessa de Deus para qualquer ser humano é a seguinte: se você crê no meu Filho Jesus, e ao passo que você crê no meu Filho Jesus, viver uma vida segundo o meu Filho Jesus, eu então perdoarei os seus pecados, sararei você e darei uma nova perspectiva de terra. Eu sararei a sua terra porque eu vou começar um processo de redenção na história e você pode fazer parte. Se você nunca confessou a Jesus, saiba de uma coisa: você não pode ir para sua casa se você não tiver consciência de que, se você sair daqui sem mais uma vez confessar o senhorio de Jesus na sua vida, você pode estar assinando de fato para onde você vai passar a eternidade, e essa eternidade pode ser longe de Deus. Se você ainda não confessou o Senhor como seu Salvador, se vocês ainda não disse em alto, em bom som, dentro do coração de vocês, que o Senhor é o Rei da vida de vocês, pode ser que vocês passem a eternidade longe de Deus. E o Senhor está chamando a partir da graça dEle, da misericórdia dEle, para que juntos a gente se volte a Ele, e juntos caminhe com Jesus, e juntos viva como um povo de Deus. O Senhor está chamando a cada um de vocês e a mim a viver de tal forma diante dEle que destoa dessa sociedade. O Senhor está esperando que em qualquer momento abra-se o jornal e comece a ver notícias de um povo que vive de forma diferente. E o Senhor está chamando a você, que nunca decidiu fazer isso. Agora, aqueles que já estão aqui há muitos anos, aqueles que vivem aqui há muitos anos, que já se compreendem como cristão há muito tempo, que já confessaram a Jesus há muitos anos atrás, que já sabem de cor alguns textos da Bíblia, que já decoraram algumas coisas, que cumprem religiosamente o domingo. O Senhor está nos chamando a um posicionamento diante dEle.
O Senhor está clamando a nós, através do Teu Espírito Santo, para que a gente mude a nossa vida, para que a gente viva de fato para a glória de Deus. O Senhor está nos chamando a partir do Evangelho e do próprio Cristo a vivermos uma vida que testemunhe o Evangelho onde quer que a gente vá. O Senhor está nos chamando, nós que somos cristãos há muito tempo, a viver uma vida diante dEle, que seja em santidade e em justiça. Que a gente ande em fidelidade, mas também pratique a misericórdia, mas também pratique a justiça. O Senhor está nos chamando. Ou seja, o Senhor está chamando todos nós que estamos aqui. Se você nunca confessou a fé em Jesus, hoje pode ser o dia para fazer isso. Se você está aqui há muito tempo, e se você está ouvindo o Senhor falar com você, assim como eu ouvi o Senhor falando comigo, Tony, você precisa arrumar algumas coisas na sua vida, porque a forma que você vive ainda não representa ser o meu povo. Tony, você ainda está muito aquém daquilo que eu desejo como justiça para o meu povo. Tony, você ainda está muito longe daquilo que é praticar misericórdia diária. Tony, você não está andando em fidelidade. Tony, acorda. Vai chegar um tempo, já chegou, que aqueles que adoram a Deus, precisa fazer isso todo o tempo. Precisa viver a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, à luz do domingo, à luz do dia do Senhor. Tony, você vai continuar vivendo assim até quando? Meus irmãos, quando eu me confrontei com esse texto, ou quando eu fui confrontado com esse texto, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar enquanto eu estava escrevendo, porque eu vi que esse texto aqui estava falando de mim. Eu sou esse povo aqui que não está vivendo à luz da segunda palavra de Deus. Eu sou ou faço parte de um povo que anda fugindo daquilo que é a centralidade de Cristo, a centralidade do Evangelho. O Senhor está nos chamando a vivermos em fidelidade, e a gente só vive em fidelidade quando todos verem em nós aquilo que é de fato o seu povo de Deus. Se você está aqui e já faz muito tempo que você frequenta a igreja, o Senhor está te chamando para isso. Se você está aqui pela primeira vez, ou ouvindo uma mensagem como essa primeira vez, Deus está te dando uma oportunidade de se posicionar diante dele e falar assim: Jesus, eu não sei como é essa história direito. Eu nem sei, na verdade, se o Senhor existe de fato, mas eu quero chamar o Senhor para estar comigo. Eu quero mudar na minha vida. Eu quero viver de forma diferente. Eu já vivi até hoje da minha maneira, eu já vivi até hoje da minha forma. Eu não quero repetir como esse povo fez, eu não quero repetir o que Adão fez, eu não quero repetir o que Eva fez, eu quero viver para o Senhor. Eu quero andar em fidelidade diante do Senhor. Acho que o Senhor está falando conosco hoje. Que os nossos corações estejam atentos à voz do Senhor. Porque constantemente Ele vai levantar homens que abram a sua palavra e proclamem o seu Evangelho. O meu desejo sincero do coração é que, se você está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, que você não saia daqui sem Jesus em você. Não saia daqui da mesma forma que você entrou, porque o Senhor está te chamando hoje. Se você está aqui há muito tempo e ainda vive a sua maneira, o Senhor está falando com você também, assim como Ele falou comigo. A gente errou há muito tempo atrás, dizendo que o Evangelho só serve para quem vai aceitar a fé, ou começar a fé. A gente se esqueceu que constantemente o Evangelho é o meio que nós somos transformados. O Senhor está nos chamando hoje. Eu gostaria que vocês ficassem de pé comigo. Faz o seguinte, abaixa sua cabeça e começa a bater um papo com Jesus. Começa a dizer a Ele o que você precisa mudar. O que precisa ser organizado dentro do seu coração. O que precisa ser organizado na sua vida. O que está mais pegando? A justiça, a misericórdia, a fidelidade? Quão longe do Evangelho nós estamos? Quão longe de viver para a glória de Deus nós estamos? E o Senhor está clamando em alto bom som hoje, que nós precisamos nos voltar a Ele.
que nós precisamos andar em fidelidade ao Senhor. Começa a dizer você ao Senhor. Pai, como o meu coração é duro, Senhor. Senhor, o que seria de nós sem a Tua graça? O que seria de nós sem a Tua graça, Pai? O que seria de nós sem a Tua graça? O que seria de nós sem a Tua misericórdia que se renova a cada manhã? O que seria de nós, Pai, sem a Tua palavra? O que seria de nós sem o Cristo Jesus? O que seria de nós, Pai, sem a comunidade, sem a igreja? Pai, o que seria de nós? Ajude-nos, Senhor, a vivermos centrados no Teu Evangelho. Ajude-nos, Pai, a vivermos centrados na Tua palavra. Ajude-nos a vivermos centrados em Cristo. Ajude-nos, Pai, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas. E que tenhamos a certeza, Pai, que a demonstração que nós amamos o Senhor sobre todas as coisas é quando a gente ama o próximo como a nós mesmos. Ajude-nos a amarmos o próximo, Pai, como a demonstração que nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. Não nos deixe esquecermos da misericórdia. Não nos deixe esquecer da justiça. Não nos deixe, Pai, entrarmos aqui, sairmos daqui, sem que nos engajemos, Pai, naquilo que o Senhor está nos chamando. O Senhor está em missão no mundo. Obrigado, Pai, por confiar em nós para continuar essa missão. Obrigado, Pai, por nos escolher como seu povo. Nós queremos, Pai, continuar vivendo dentro da sua vontade. Nós queremos, Pai, agradar o seu coração. Nós queremos, Pai, fazer com que o Senhor sorria ao ver a nossa vida. Ajude-nos, Pai, a vivermos segundo a Tua palavra. Pai, eu também oro por aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Ou por aqueles, Pai, que ouviram essa mensagem pela primeira vez. Que o Teu Espírito Santo possa abrir o coração deles, e que nesse exato momento, Pai, eles ouçam a voz do Teu Espírito, e abram os seus corações para receber a Tua palavra, e abram os seus corações para receber a Cristo. Senhor, que eles façam isso nesse momento, para a Tua glória. Nós pedimos, Pai, que a Tua glória esteja nesse lugar. Nós queremos ver a Tua presença. Ajude-nos nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.